Imagina uma briga entre duas pessoas. Pode ser algo bem cinematográfico, tipo Jack Chan, com socos e chutes que parecem ter sido desferidos com toda a força. Agora imagine o segundo cenário, uma discussão de trânsito, em que uma das pessoas envolvidas segue a outra com o objetivo de disparar um tiro contra ela. Nessas cenas, todos os personagens que você imaginou provavelmente são do sexo masculino. Ou melhor, na sua opinião, quais seriam as chances de esses indivíduos serem do sexo masculino? No senso comum, é normal pensarmos que atos violentos são praticados principalmente por homens. Mas será que é isso que os dados mostram? E ainda mais importante, se homens são mais violentos, será que existe algum motivo fisiológico ou cerebral por trás de tudo isso? Fique aí, porque é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísola e nesse canal falamos de filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. Se você gosta de assistir a vídeos como esse, já clica agora no like, clica no gostei, não custa nada e é uma forma de você mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E é claro, se você quiser ajudar a manter o nosso canal no ar e ainda contar com vantagens como ajudar a escolher o tema dos próximos vídeos, ter o seu nome na tela final de agradecimentos, fazer parte do nosso grupo do Telegram, é só participar da nossa campanha do Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo. E antes de começarmos a falar sobre o que os estudos têm encontrado, vale a pena a gente reforçar que aqui a gente está falando de violência física, ou seja, alguma agressão contra a integridade ou saúde do corpo que gera sofrimento à vítima. Existem outros tipos de violência, como a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. E embora o vídeo de hoje possa tangenciar alguns desses tipos, lembre-se que estamos falando principalmente da agressão física. Uma outra observação que vale a pena ser feita é que não faremos uma separação sexual binária para facilitar a análise desse vídeo, ou seja, considerando indivíduos cis, até porque os estudos são feitos, na sua grande parte, com indivíduos desses grupos. Porém, já vimos pelos comentários que vocês deixam que vocês querem que a gente fale sobre transexualidade e não binariedade. Então vamos deixar para abordar essas outras questões de identidade de gênero num vídeo futuro, beleza? Mas vamos lá! Para falarmos se homens possuem maior tendência a serem violentos, vamos analisar várias causas do comportamento violento. Entenda causas aqui como fatores do indivíduo, da espécie ou do ambiente que aumentam as chances de alguém se comportar de forma violenta. Foco para aumentam as chances, já que as causas que trataremos aqui não geram inevitavelmente a violência. Elas apenas amplificam ou diminuem tendências. E essas causas podem ser distais ou proximais, sendo que distais são aquelas mais longe na escala temporal e proximais são os fatores mais recentes. Então vamos começar falando de causas distais. E para isso entraremos numa escala temporal de milhões de anos, voltando na nossa história evolutiva. O que precisamos entender nesse ponto é que a reprodução sexual de animais, como nós, seres humanos, precisa de um macho e de uma fêmea. E apesar de parecer que os dois sexos investem igualmente na cria, não é bem isso que acontece, não. Você vai perceber que nos próximos minutos nós abriremos um parêntese para falar um pouco sobre a reprodução. Mas esse assunto tem tudo a ver com competição e, como consequência, tem tudo a ver com violência. Primeiramente, as células sexuais que as fêmeas produzem são os óvulos, que na nossa espécie são liberados um a cada mês aproximadamente, de tal forma que elas podem dar à luz a uma quantidade bem limitada de filhotes durante sua vida. Os machos, por sua vez, podem liberar dezenas de milhões de espermatozoides numa única ejaculação e podem ejacular mais de uma vez por dia. Isso permite que um macho, em teoria, tenha tantos filhos quanto o número de relações sexuais que ele teve com fêmeas férteis. Esse fator já seria suficiente para gerar um padrão diferente de comportamento nos dois sexos, no que diz respeito à estratégia de acasalamento. Porém, há ainda o fator da gestação, que em primatas como nós é realizada pela fêmea. Em resumo, para uma fêmea ser bem-sucedida no ato de gerar um filhote, o investimento mínimo dela nessa empreitada é liberar um óvulo no mês, escolher um macho, acasalar, gestar e, em alguns casos, cuidar da cria depois do nascimento. Para o macho, o investimento mínimo depende de produzir o esperma, escolher uma fêmea e acasalar. São mais raros os casos em que os machos investem na prole da mesma forma como as fêmeas, depois do nascimento do filhote. Perceba como que a gestação e o cuidado parental fazem com que haja uma diferença enorme na quantidade de energia gasta por uma fêmea ou por um macho para deixarem descendentes. Devido ao alto custo
recurso despendido pelas fêmeas, elas tendem a ser mais criteriosas ao selecionar aqueles com quem acasalarão, levando em conta fatores que demonstram saúde, robustez, posse de recursos, status e territórios. Os machos, por sua vez, tendem a buscar um número maior de parceiras sexuais, com vistas a deixar um número maior de descendentes. E nesse ponto, vale ressaltar que isso tudo é feito de maneira não consciente, ou seja, quando vemos uma pavoa escolhendo um pavão com a cauda longa, ela não está conscientemente pensando que a cauda maior é um sinal de saúde. Não, ela apenas se sente impelida instintivamente a escolher o macho com maior cauda. Isso acontece porque a seleção natural favoreceu fêmeas que faziam isso, já que elas tiveram filhotes com machos mais saudáveis. E como consequência, essas foram as fêmeas que deixaram mais descendentes. Note como o comportamento menos criterioso e mais impulsivo é recompensado em maior grau em machos do que em fêmeas. Da mesma forma, o comportamento de risco para conseguir acasalar é mais recompensado em machos do que em fêmeas. E é aqui que entra o comportamento violento. Pense bem, se o macho fecundar uma fêmea, ele ainda continua disponível para fecundar uma outra fêmea. Mas se uma fêmea é fecundada por um macho, ela não está disponível tão cedo para gerar descendentes de outro. Isso faz com que os machos façam verdadeiras competições por fêmeas, para que consigam acasalar. E esse é o padrão que vemos naquelas que vamos chamar espécies de torneio. Nessas espécies, a minoria dos indivíduos acasala, e devido a isso, o nível de agressividade dos machos tende a ser bem alto. Também nessas espécies, os machos geralmente possuem corpos bem maiores. Um exemplo ilustrativo é dos gorilas, que podem ter até o dobro do tamanho das fêmeas. Note como, nesse tipo de espécie, a agressividade é usada pelos machos para atender aos interesses deles, por exemplo, de manter o status mais elevado e de competir pelas fêmeas. Portanto, os machos maiores e que se arriscam em embates costumam deixar mais descendentes. O outro tipo de espécie nós vamos denominar espécies de casal. Essas espécies formam casais estáveis durante a vida. E o resultado é que todos ou quase todos os indivíduos se reproduzem alguma vez. A diferença de tamanho entre machos e fêmeas vão ser mínimas ou inexistentes, como é o caso dos gibões. E como você pode imaginar, por causa da competitividade reduzida, nós não observamos discrepância no comportamento violento de machos e fêmeas dessas espécies. E é importante ressaltar que mesmo nas espécies de torneio, as fêmeas não são espectadoras passivas que ficam com os machos vencedores. Elas escolhem ativamente com quem elas querem acasalar. Mas enfim, depois dessa diferenciação, você deve estar se perguntando se nós somos uma espécie de torneio ou uma espécie de casal. E a resposta é que estamos em algo no meio das duas. Isso não é raro, já que nem todas as espécies estão nos extremos. No caso dos seres humanos, machos e fêmeas não são idênticos como acontece com os casais de saguis. Mas também não somos tão diferentes como no casal de orangotangos, por exemplo. Em nível de dimorfismo sexual, ou seja, de diferença entre os dois sexos, nós estaríamos mais próximos do que acontece com os chimpanzés, já que os homens são, em média, 15% maiores em altura e massa corporal e consomem cerca de 20% mais calorias. Além disso, há outras diferenças típicas da nossa espécie que são dignas de nota. As mulheres, por exemplo, possuem, em média, uma gordura corporal 10% maior que a dos homens, uma consequência de seios e nádegas mais volumosos. Os homens, por sua vez, são, em média, 80% mais musculosos nos membros superiores e 50% nos membros inferiores. Até mesmo os dentes caninos são ligeiramente mais longos nos homens do que nas mulheres. E essas diferenças indicam que é muito provável que na nossa história evolutiva, os homens foram mais favorecidos do que as mulheres em demonstrar comportamentos violentos em certas circunstâncias. Mas essa divergência na agressividade não foi tão grande quanto a vista em outras espécies. E é claro, temos reflexo disso até hoje. Além de diferenças corporais nos adultos, é possível encontrar distinções na exposição a hormônios, quando o feto é do sexo masculino ou feminino. E essas diferenças parecem ser parcialmente responsáveis por um comportamento mais propenso a se manifestar num sexo do que em outro. Curiosamente, é possível identificarmos algumas peculiaridades mesmo nos primeiros anos de vida, já que desde muito novos, os meninos têm maiores chances de brincar de luta, de morder ou de bater nos colegas, quando comparados com as meninas.
E nesse ponto, algumas pessoas poderiam dizer que é porque eles são incentivados a isso. Mas, na verdade, não é o que parece. Pelo contrário, muitos pais tentam repreender os filhos para que não agridam outras pessoas. E ainda que possam haver razões sociais que comentaremos depois, não dá para ignorar as evidências que apontam que crianças do sexo masculino possuem uma preferência maior por brincadeiras que simulam conflitos. E passando para uma análise fisiológica e cerebral, temos algumas evidências que são dignas de nota. Vamos falar de um breve experimento que foi conduzido pela pesquisadora Tanya Singer e seus colaboradores. Nessa pesquisa, homens e mulheres passavam por uma situação em que a sua confiança era ora honrada por um participante, ora atraída por outro participante. Em um dado momento, uma pessoa da pesquisa recebia um leve choque no dedo. Poderia ser um participante específico, algum outro que honrou sua confiança e outro que traiu sua confiança. E aqui que entra a parte interessante. Quando alguém via um participante da sua confiança tomar um choque, a sua própria área do cérebro que processava a dor era ativada, uma região conhecida como ínsula. Ou seja, ainda que o indivíduo não tivesse tomado o choque de verdade, o padrão visto no seu cérebro era semelhante ao que se veria se ele tivesse realmente tomado o choque. É isso que normalmente chamamos de empatia, sentir a dor do outro. Mas houve diferença na ativação do cérebro de homens e mulheres quando os indivíduos assistiam a um traidor tomando choque. A ínsula das mulheres tendia a continuar se ativando e a dos homens tinham maiores chances de não ser ativada. Na verdade, as áreas do cérebro dos homens que acendiam no exame de imagem eram o estriado e córtex orbital, regiões que são associadas ao processamento de realização de algum objetivo. Em suma, os homens tinham mais chances de se sentirem vingados quando eles viam um traidor receber um choque. Nesse ponto, vale fazer uma observação que os próprios autores trouxeram. Ainda que as mulheres não tivessem se sentido realizadas com a punição física, isso não significa que elas não se sentiriam satisfeitas com outros tipos de punições, como uma multa ou uma crítica direcionada. Mas esse estudo chama a nossa atenção porque, como falamos no início, aqui nesse vídeo estamos tratando de violência física. E para mais detalhes sobre diferenças no cérebro de homens e mulheres, recomendamos que você veja nosso vídeo sobre esse tema. E agora nós vamos passar para uma análise de um hormônio que já foi acreditado como sendo um dos principais causadores da violência. A testosterona, que é 5 vezes mais abundante na corrente sanguínea dos homens do que nas mulheres. Apesar da crença popular de que a testosterona é o hormônio da violência, ela na verdade está mais associada com a autoconfiança e com a importância dada ao status e à dominância. Algo que, em alguns contextos ou em algumas espécies, pode sim se manifestar como agressividade. Nos seres humanos, os níveis de testosterona sobem quando estamos na expectativa para uma competição esportiva começar, durante a competição e até mesmo depois de a competição terminar, no caso do vencedor. E esse hormônio também sobe quando nos sentimos desafiados por outros indivíduos. Além disso, ele também parece estar associado ao esforço para se engajar em uma relação sexual e a parentalidade. Ou seja, nos casos em que a violência envolve dominação, a testosterona pode sim ter um papel importante, apesar de não podermos falar que ela é a causa da violência. E vale lembrar que nem todo tipo de violência é executado em favor de dominância, e por isso a testosterona não parece ter a mesma importância nesses casos. Bom, já falamos de causas biológicas, e é claro que não podemos desconsiderar que na sociedade ocidental, não raramente, os meninos e homens são recompensados por se mostrarem fisicamente fortes e dominantes. Ao passo que é reforçada a imagem da mulher como alguém subordinada, alguém pacífico. Homens que evitam conflitos ou que buscam ajuda podem ser vistos como covardes e chamados pejorativamente de menininhas. Ou seja, muitas crianças crescem ouvindo que homem de verdade é aquele que briga sempre que possível e que mulher de verdade é o ser indefeso e que precisa ser protegido. Isso certamente terá um impacto em como as pessoas dos dois sexos vão se portar no futuro. Bom, juntando os fatores evolutivos, culturais, históricos, fisiológicos e neurológicos, nós vemos sim que as chances são muito maiores de homens usarem de violência física se comparados com as mulheres. Para você ter uma ideia, de acordo com o estudo global sobre homicídios das Nações Unidas de 2013, 95% dos homicídios são causados por pessoas do sexo masculino, sendo que a maior parte deles é causada por jovens entre 15 a 30 anos, assim como grande parte da violência física.
É claro que esse valor de 95% varia dependendo do país, mas ele dificilmente vai sair da casa dos 90%. Além disso, quase 80% das vítimas tendem a ser também do sexo masculino, apesar de essa proporção se igualar, ou ser até mesmo maior para o sexo feminino em países mais pacíficos. E essa não parece ser uma tendência atual. O historiador Eric Monconen, uma autoridade em história do crime, analisou estatísticas de homicídios que ocorreram em grandes cidades. Em Londres, entre os anos de 1719 e 1856, 80% dos homicídios foram causados por homens. Já em Nova York, esse número vai para 93% entre os anos 1797 e 1875. Mesmo análises de sociedades pré-estatais revelam que homens se engajavam mais em conflitos com objetivos dos mais diversos, como falta de alimento, embates por territórios, raptos de mulheres e retaliação. E antes de finalizarmos esse vídeo, primeiramente, tudo que falamos aqui no vídeo sobre acontecer mais ou menos em um dos sexos é baseado em uma média. Há uma grande variabilidade no comportamento dos homens, indo desde Mao Tse Tung até o Dalai Lama, e o mesmo pode ser dito das mulheres. As diferenças em média também são aplicadas às diferenças físicas. E por último, ao explicarmos um fenômeno, não estamos justificando e nem falando que esse fenômeno é aceitável. Se concluímos que homens possuem maiores tendências a serem agressivos, isso não quer dizer que a violência masculina é uma coisa boa, nem que devemos aceitar de braços abertos indivíduos violentos. Na verdade, entender um fenômeno condenável nos ajuda a combatê-lo mais diretamente. Por exemplo, aqueles países que citamos como pacíficos demonstram um padrão mais igual no número de vítimas homens e mulheres, porque aparentemente conseguiram reduzir o conflito entre jovens do sexo masculino, que tem entre 15 e 30 anos de idade, a população que justamente demonstra maiores chances de apresentarem um comportamento agressivo. Utilizar-se dos conhecimentos evolutivos, biológicos e sociais que temos nos permite implementar medidas para conter a violência sem que essa medida seja simplesmente esperar que os homens façam seu aniversário de 30 anos o mais rapidamente possível. E você, já sabia que estatisticamente homens se envolvem mais em conflitos do que mulheres? Quer sugerir algum vídeo para o canal? Deixa aí nos comentários e até a próxima.